Olá, ouvintes, tudo bem? O Cybertalks de hoje está começando e hoje será apresentado por mim, Ellen Lima, e pela minha colega de bate-papo, Rosinete Trindade. Nós duas fazemos parte do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Pará. E hoje, o tema que a gente vai trazer para vocês é a importância da documentação de software. Então, espero que vocês fiquem com a gente e fiquem até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com muito mais conhecimento. Então, continua por aqui, que a gente só está começando. É quase certo que em algum momento da sua vida você se deparou com um trecho de código complexo e não conseguiu compreender o que ele fazia, certo? É comum que isso ocorra quando você está analisando o código de um outro programador, mas também é possível que isso ocorra com um código que você mesmo tenha escrito, só que seja um código antigo que você escreveu há um tempo atrás. Agora, deixa eu adivinhar uma coisa. É muito provável também que esse trecho de código ele não tenha nenhum comentário que possa ajudar você no entendimento desse código. Pois é, gente, esse fato é apenas um dos problemas comuns de documentação enfrentados no desenvolvimento de softwares. E as desculpas para não documentar adequadamente são muitas: falta de tempo, falta de colaboradores, custos adicionais, requisitos instáveis, enfim, uma infinidade de desculpas. Mas seja qual for o pretexto escolhido, o mesmo nunca justifica os riscos que decorrem de tal conduta em um projeto. E é por conta dessas e outras problemáticas que nós vamos falar durante esse podcast sobre a importância que a documentação do software tem. Antes da gente entrar de fato no assunto, eu quero te pedir para você se inscrever e deixar o like aqui no canal do IFPA para ajudar a gente e os nossos colaboradores, tudo bem? E claro, quero te pedir para continuar com a gente por aqui, que ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Não é mesmo, Rosinete? Passo a palavra agora para você. Super bem verdade, Ellen. Agora dando continuidade ao nosso podcast, que está recheado de coisas boas e maravilhosas que temos por aqui. E para começar, temos que saber primeiramente o que é essa documentação de software e qual sua importância. Vamos entrar dentro dessa nave para descobrir tudo detalhadamente? Vem comigo, que vou te ensinar. A documentação de um software serve para auxiliar programadores, facilitando o uso e entendimento do software, principalmente quando esse software precisa de evoluções. A documentação deve ser bem produzida e de fácil entendimento. Essa documentação descreve cada parte do código-fonte, cada parte de uma função, cada parte de uma classe, cada parte de um trecho ou módulo. Podemos dizer que a documentação consiste em um conjunto de manuais gerais e técnicos. Podemos ser organizados em forma de textos e comentários, utilizando ferramentas do tipo dicionário, diagrama, fluxograma, gráficos, desenho e por aí vai. As empresas de um software bem-sucedidas, ela sabe que precisam desenvolver seus produtos cumprindo prazos, garantindo a qualidade e eficiência de recursos. O tal produto final que garante a satisfação do cliente é a mais importante, mas para alcançar o sucesso de um software deve seguir todos os passos de seu desenvolvimento. E isto inclui conhecimento de seus usuários. A evolução do software e seu sistema operacional devem ser claramente informados, estabelecendo procedimentos para registrar e resolver problemas, facilitando sua manutenção posterior e assim garantindo a sua durabilidade. Para que isso aconteça, é preciso desprender um tempo. É isso aí, um tempo precioso em documentação, designando
as pessoas habilitadas, especificando para esta tarefa e escolhendo as ferramentas que possibilitem o enfoque correto de cada passo a ser documentado. A documentação deve ser feita ao longo do desenvolvimento do software. Problemas de custo, imprecisão dos serviços fornecidos e dificuldade de manipulação podem ser causadas pela ausência dessa documentação ou quando esta é construída após o desenvolvimento do software. Essa documentação exige seu planejamento, isto é, a identificação do documento, o estabelecimento de sua organização, a definição de linguagem a ser utilizada e um estudo das diferentes tecnologias para tal procedimento. Ela é uma parte central de todas as atividades que levam à implantação de um software. Sua construção deve-se comunicar a estrutura e o comportamento do sistema, visualizar e controlar a arquitetura do sistema, expor oportunidades de simplificação e reaproveitamento e gerenciar os riscos. A documentação pode ser dividida em dois grandes grupos: documentação técnica e documentação de uso. A documentação técnica é considerada mais simples, pois descreve o trabalho do desenvolvedor, enquanto que a parte para o usuário, que é a documentação de uso, é a mais exigente e requer habilidades especiais para a redação de manuais, desenhos e outros elementos gráficos. A importância da documentação do software para os desenvolvedores reside no fato de que a documentação do software, por sua vez, contém informações sobre as operações do sistema. Essa informação torna possível reproduzir o software ou adaptá-lo. Manutenção tipo de informação documentada e geralmente vale milhões para as empresas de software. Tais informações poderiam ser perdidas se não fossem documentados como desenvolvedores de ir e vir. Essa importância da documentação de software para os usuários finais ajudam a apreciar o software mais rápido. Manuais do software final para facilitar a interação do usuário final com o computador. Um manual de treinamento é um exemplo de manual orientado ao usuário. Ele reduz o tempo de aprendizagem para a utilização produtiva do software, poupando o usuário final milhões de dólares. O documento do usuário final também pode ser um manual de referências que detalhe o funcionamento do sistema ou um guia do administrador do sistema que detalha como operar e mandar, ou seja, e manter o sistema. Beleza, gente? E não para por aqui. O programa continua e tem mais coisas boas que a Ellen vai repassar com riqueza de detalhes. Vamos falar agora de código bem escrito? Então vamos lá. Vou falar aqui para vocês o que é um código bem escrito e vou ajudar vocês a fazerem um próximo código bem escrito. Vou dar dicas úteis e valiosas. Então vamos lá. Um programador, gente, um bom programador, ele deve ter em mente sempre que ele não está escrevendo um código só para ele, e sim escrevendo um código que deve ser entendível para qualquer outro programador que por um acaso precise mexer nesse sistema também. E para isso acontecer, é muito importante seguir algumas boas práticas de desenvolvimento de software, como algumas que eu vou mostrar para vocês agora. A primeira é ter a nomenclatura de métodos e variáveis. O que é isso? Então, para que você faça isso, tente sempre manter um padrão de nomes em seus métodos e variáveis e lembre-se sempre de colocar nomes que realmente condizem com o que a variável ou o método faça.
Outra dica também para isso é sempre seguir os padrões que a linguagem recomenda, como por exemplo colocar os nomes de métodos sempre começando com letras maiúsculas. Comentários, aquele logo questionamento que a gente fez lá no início, né? Então lembre-se sempre de comentar o seu código, pois é provável que um outro programador ou até mesmo que você no futuro precise fazer alguma manutenção no seu código. Então, esses comentários vão economizar um bom tempo do seu trabalho. Você não vai estar precisando reler o código inteiro, tentar decifrar o que ele está fazendo, entendeu? Então, escreva comentários coerentes e que possam ser úteis, como, por exemplo, comentários que possam lhe ajudar a se lembrar de alguma regra que o trecho do código está executando. E evite comentários do tipo, insere dados na tabela usuários. Isso não vai ser útil, entendeu? Já que isso pode ser lido claramente no código e esse comentário só irá consumir linhas no seu projeto. Então, tente colocar sempre comentários úteis que sejam de fácil entendimento. Indentação, outra coisa muito importante no código. Um código bem indentado sempre facilita a leitura e ajuda e muito no entendimento de um código. Por isso, dê muita atenção a essa questão de indentação. Um bom programador sempre tem um código bem indentado. Acoplamento e coesão. Se eu te falar que um bom software ele deve ser bastante coeso e com baixo acoplamento, o que isso quer dizer? Quer dizer que seu código ele deve ser separado por módulos, onde quanto menos uma parte precisar de outra, melhor. Isso significa acoplamento. E cada parte dessas executa exatamente o que se propôs a fazer, que é a coesão. E os tipos de ferramentas de documentação, quais que são eles, hein? Bora descobrir. O primeiro, gente, é a documentação de código. A documentação de código ela é feita basicamente de duas formas: comentários dentro do próprio código e geração de documentos online. O desenvolvedor, gente, ele deve ter a consciência de que não vai ser ele o único que vai colocar a mão naquele sistema. E é por isso que, como eu venho frisando desde o início, ele deve fazer o comentário dos códigos de maneira clara. O segundo tipo de ferramenta de documentação são os modelos de dados. Os modelos de dados, eles refletem de forma gráfica e também lógica a base de dados de um sistema, colocando seus relacionamentos, entidades, chaves e tudo aquilo que se refere aos dados em si. Então, ele é considerado uma peça fundamental para o desenvolvimento de um sistema e, por isso, são pensados e criados antes do início do desenvolvimento. Então, eles podem ser criados por meio de engenharia reversa ou ainda baseando nas necessidades do aplicativo que está sendo envolvido. Qual que é o próximo? Vamos lá. O próximo é dicionário de dados. É um outro tipo de ferramenta, dicionário de dados. O que é isso? O dicionário de dados são arquivos ou documento que define a organização básica dos dados do banco. É neles que são informadas as tabelas, os campos, as suas definições, tipos e descrições. O próximo é fluxogramas. Os fluxogramas, eles apresentam graficamente, a sequência lógica das informações de um processo ou um sistema. Eles utilizam vários elementos de geometria diferentes que indicam uma das partes do processo. Visualmente, eles conseguem passar a lógica de todo o sistema, desde os níveis mais altos de processamento até pequenas partes, permitindo uma visão geral do que realmente precisa ser feito dentro daquele sistema. Para finalizar, que tal listarmos algumas vantagens da documentação de software? Então vamos lá. A primeira vantagem é que ela é uma ótima fonte de informação sobre o software. Por que ela é uma ótima informação sobre o software? Gente, pelo fato de conter todas as operações e informações necessárias do software, podendo conter os trechos de código, diagramas, definições de requisitos, os bugs, especificações do sistema, componentes, planos de teste, enfim, tudo o que julgar necessário.
A segunda vantagem, gente, é que ela facilita em evoluções futuras. A documentação de software serve para auxiliar os programadores, facilitando o uso e o entendimento do software. Principalmente quando esse software ele precisa de evoluções, então a documentação ela deve ser bem feita e de fácil entendimento para ajudar esse programador a se situar ali, entendeu? Outra vantagem, gente, é que ela minimiza a possibilidade de retrabalhos. Ou seja, às vezes a gente pega um software que não tem o nível de detalhamento suficiente e no fim a gente acaba perdendo muito tempo tentando entender o suficiente daquele software. E em certos momentos a gente até acaba refazendo alguma coisa que já está até feita e acaba nesses retrabalhos que poderiam ter sido evitados, né? Então, gente, o último, não menos importante, ele cria um ambiente colaborativo sem tanto retrabalho e perda de tempo. Então, se chega um desenvolvedor novo em uma empresa, ter o histórico de desenvolvimento é uma base para que ele possa se situar e ver o que já foi feito e evoluir a partir disso. E como a qualidade e a agilidade ela é tão valorizada pelos clientes, essa é uma forma de evitar o retrabalho e conseguir fazer mais em menos tempo. Além disso, além da evolução do software, caso seja necessário reproduzir ou realizar manutenções, esse tipo de informação vale muito para a empresa. Informações essas que não podem ser perdidas, ainda mais se for uma empresa com uma alta rotatividade, né? Gente, para finalizar nosso podcast, podemos concluir que essa documentação permeia o ciclo de vida do software. É a parte visível do processo de software. Sem ela, o software não pode ser mantido. Sem ele, os usuários também não podem treinar e eles praticamente não podem usar o software. Sem ele, novos desenvolvedores teriam que reinventar a roda do desenvolvimento de software. Documentação do software é a manifestação mais importante existente no software. É o guia através do labirinto de software. Beleza, gente? Perfeito, perfeito. Sem dúvidas, a documentação é a manifestação mais importante do software. Isso mesmo, Rosanete, realmente uma reflexão bem legal aí. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu desejo um ótimo dia, tarde, noite para você. Espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez, Ellen, pela parceria. Obrigada a todos os ouvintes que ficaram conosco até aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.